Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui mais um capítulo, né? Vamos estar falando sobre a questão do Armagedon. A última vez eu falei até o momento a importância do Vale de Josafá, expliquei ali a questão dos três reis que vinham atacar Jerusalém e Judá. E esses três reis foram desbaratados, né? Porque o que aconteceu é que Deus mandou a palavra dele dizendo para que os moradores de Judá e Jerusalém não se preocupassem, porque a batalha era do Senhor, e o Senhor, nosso Deus, destruiu aqueles que vinham destruir ao seu povo em Jerusalém e Judá. Por que nós falamos sobre essa história que está lá no livro de Crônicas? Por que nós tocamos nesse assunto? Porque nós estamos estudando a profecia do Armagedon aqui passo a passo, ponto a ponto, não de maneira somente histórica e romântica, como alguns colocam. Por que romântica? Porque se faz ligação lá com a questão do Elias no Monte Carmelo, aquilo lá foi um Armagedon. Eu discordo. Tudo isso nos funciona como exemplos da grande batalha, mas não é a tradução da profecia do Armagedon. Ela é muito mais ampla e ela tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Então, primeiro ponto, o apóstolo João falou de um local onde se reuniriam os inimigos do povo de Deus. Lá em Apocalipse 16, João está falando sobre isso, tá? Um encontro para acerto de contas. E nós fizemos o link com o que está lá em Joel, também em Joel, falando do encontro para o acerto de contas. E nós levantamos no outro estudo que nós estamos falando sobre o juízo. E o exemplo que nós tivemos aqui do que a ação de Deus fará está justamente nessa questão dos três reis que vinham atacar Jerusalém e Judá. E Josafá pediu o auxílio de Deus, e Deus enviou a sua mensagem, assim como também Deus proveu aí a salvação, destruindo os três exércitos. Então ele serve para nós um exemplo do passado e como será os acontecimentos futuros. E aí você vai linkando também, que não adianta só, como eu falei, é romântico, pegou uma história do passado, aplicou. Não, é que há uma ligação. A ligação, as chaves bíblicas que eu venho explicando já há algum tempo, as chaves bíblicas, né? Por exemplo, quando João fala em Apocalipse 16, ele fala sobre os três espíritos imundos que se saíram ao mundo reunindo os reis da terra para a batalha contra Deus, contra o povo de Deus. E aí, procurando algo semelhante, a gente encontra a questão de Josafá, procurando um vale chamado Armagedon, porque Apocalipse 16, ele é claro em dizer, olha, e acontecerá, essa batalha acontecerá num vale chamado Armagedon. Aí você sai procurando onde é que existe um vale chamado Armagedon, e você encontra isso no Vale de Josafá. Mas peraí, não estão procurando o Vale do Armagedon? Como é que você está me apontando o Vale de Josafá? O que tem a ver? O que tem a ver é simples. Esse vale em que houve a batalha de Josafá, vamos colocar assim, a batalha foi de Deus, mas envolveu a questão de Josafá, a fé de Josafá. Esse local era um vale conhecido como o Vale de Jezreel. Mas em árabe, esse vale era conhecido como um vale onde existia uma fortaleza,
e essa fortaleza chamada Tel El Mutuzelim, ou também conhecida como Megido. E nesse vale tem então a fortaleza que está no monte. Para ter um vale tem que ter um monte, não é uma planície, é um vale. Vale tem que ter montes e a parte do vale. E nesse vale tem então esse monte. Inclusive Salomão tinha as suas cavalariças nesse monte. Tem a cidade fortificada, tá, de Megido, que hoje é um ponto turístico, inclusive. Megido é um ponto turístico. E esse local foi destruído 22 vezes. E ocorreram batalhas nesse vale. Batalhas no vale chamado Megido. Mas o interessante de tudo isso é que agora nós encontramos um vale chamado Megido. Nós encontramos que nesse vale houve um ajuntamento de tropas de 3 reis que vieram atacar o povo de Deus, e que Deus fez a sua intervenção e derrotou esses 3 reis. E agora no Novo Testamento, em Apocalipse, você tem 3 espíritos imundos ajuntando um exército para vir atacar o povo de Deus. E será no vale, num local chamado Armagedon. Tá. E onde que eu chego? Agora eu vou trazer para você o seguinte: existe um local na Terra chamado Armagedon? Existe. E um detalhe importante é que Apocalipse 16 dá uma orientação muito específica e diz que seguinte: e eles os congregaram, que os 3 espíritos imundos que saíram reunindo os reis da terra para atacar o povo de Deus, e eles os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16 nos traz isso. Bom, agora nós sabemos que tem uma cavalarista, tem uma fortificação chamada Megido naquele local, que inclusive em árabe tem lá o seu significado. Agora, Deus dá uma orientação interessante, porque ele diz o seguinte: num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então eu tenho que procurar a palavra Armagedon. E aí vem o detalhe que é importante da profecia, que ela não é mais ou menos. As profecias não ocorrem mais ou menos. As profecias têm o porquê. E aí você vê o seguinte: se eu for pegar Megido, que é o Monte da Matança, Monte da Perdição, Megido, e for ler em árabe, vai estar Megido. E se você for pegar a palavra designada em árabe para monte, é a palavra Tel. Então ficaria Tel Megido. Não está perto do Armagedon. Mas se você for pegar a palavra em hebraico, que se designado como monte, é Har. E aí você tem Har Megido. Mas aconteceram algumas coisas interessantes na questão dessa palavra, porque alguns profetas citaram esse local. E eu vou citar aqui, por exemplo, o profeta Zacarias, lá no capítulo 12, que ele fala: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadat Rimon no vale de Megidon. Também Neco, faraó Neco, saiu em guerra naquele vale, não contra Israel, mas o rei de Israel cismou de sair em guerra contra ele. E Neco avisou: não tem nada contra você, minha guerra é contra a outra nação. Mas ele entrou e foi morto. E aí você tem também, mais uma vez, falando sobre o vale de Megidon, quando Neco matou o rei de Israel e ele foi enterrado no vale de Megidon.
Então, o que acontece é que em hebraico não é Megido, mas Megidon, é uma transliteração. E nessa transliteração, você tem, unindo as duas palavras, você tem Har Megidon. Har Megidon já está bem mais próxima da nossa palavra Armagedon. Então, da onde se origina, onde se originou o termo Armagedon? Vem da transliteração de Har, monte, com Megido. Agora, Megidon, em hebraico, Har Megidon, e nós chegamos à palavra Armagedon. E agora nós sabemos que existe um lugar na Terra chamado Armagedon. Ele fica a 88 quilômetros a noroeste de Jerusalém, um vale com 34 por 32 quilômetros. É um vale, eu vou contar aqui para vocês uma coisa interessante. Quando eu estava gravando essa série para a Rede Novo Tempo, eu cheguei no diretor da TV, estou falando de 2007, eu cheguei para o diretor da TV e falei para eles, eu preciso gravar, preciso de um equipamento que eu preciso gravar um vale. Ele falou, por quê? Eu falei, porque na série Armagedon eu quero mostrar um vale para dar uma ideia para as pessoas. A série Armagedon, que nós apresentamos na Rede Novo Tempo, em 6 capítulos, ela foi gravada em 2006, 2007, foi para o ar somente em 2012. Por quê? Porque ela é em estilo documentário. Então tem muitos vídeos e a participação de outros teólogos. E o que aconteceu é que eu falei, eu preciso gravar um vale. E me mostraram que em tal região aqui tem um vale ali que eu posso gravar, que é um vale já meio desértico. E aí aconteceu um detalhe, o Tennessee Shirai, que era o diretor da TV, falou, Fernando, me parece que o pastor Jonathan Conceição está indo para Israel. E eu acho que ele vai no Vale de Megido. Porque eu falei, eu quero pegar alguma imagem que seja mais ou menos igual ao Vale de Megido. E o Tennessee Shirai falou, ó, fale com o Jonathan Conceição, porque me parece que ele está indo para Israel e vai passar em Megido. Eu fui falar com o Jonathan. Lhe perguntei se está indo para Israel. Eu falei, estou. E como o Jonathan Conceição, o pastor Jonathan, já conhecia o meu trabalho do Armagedon, ele mesmo falou, você tem uma parte que faça o Vale de Megido. Eu falei, eu tenho. Aí eu brinquei com ele, você não está precisando de carregador de mala não? Eu falei, não dá. Eu estou indo com o pessoal, eles que estão fazendo tudo, já tem equipe completa, mas eu gravo para você. Então eu vou passar aqui para você a parte em que o pastor Jonathan Conceição ele fala sobre o Vale de Megido. E ele fala sobre como que era, tudo mais, e ele gravou imagens daquela região. Essa foi, para mim, um benefício que Deus me deu na época que eu fui gravar isso. Eu não pude ir, mas o pastor Jonathan Conceição foi. E ele gravou as imagens ali da fortaleza de Megido, gravou o vale em si. E eu achava, eu ia fazer errado. Eu achava que, pensando em Israel, daquela região, deve ser terra árida. Não é. E você vai ver nas filmagens que ele fez que é uma terra muito verde. Muito interessante. Bom, o Vale de Jezreel, também chamado de Vale de Josafá, ou Megido, nós temos aqui o mapa de Israel, a parte norte, né? Você já tem o Líbano aqui bem ao norte, e temos a capital aqui, em Tel Aviv. Se você desce em Tel Aviv, no aeroporto, vai subir, 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 até chegar próximo a Haifa. Antes de Haifa, você tem um monte grande chamado Monte Carmelo. Nesse monte ocorreu ali a batalha entre Elias e os profetas de Baal. E você vai perceber, por exemplo, que logo do lado do Monte Carmelo tem o Vale de Jezreel, ou também chamado Vale do Armagedon. É um vale grande, longo mesmo, entendeu? E a gente vê, por exemplo, que ele vai daqui até praticamente ao Monte Tabor, que está desse lado de cá, ó, bem próximo da cidade de Nazaré. Então, esse vale é um vale muito fértil, muita plantação. No passado, dizem até que aqui era muito pantanoso.
Você, quando passa pelo Vale de Israel, você está indo em direção ao Mar da Galileia, que está por aqui assim, ó. Então, a travessia aqui. Tem estradas que cortam hoje o Vale de Israel. Existe um aeroporto, não é um aeroporto para grandes aviões, mas diz até que tem uma base militar aqui. Na verdade, eu, quando visitei esse local, nós ficávamos aqui próximo ao Monte Carmelo. Nós vínhamos passando por uma estrada que passava por dentro quase do Monte Carmelo, uma passagem, e a gente via realmente movimentações de tropas, tendo em vista que Israel tem ali uma pendenga com o Líbano, e ali é bem próximo da divisa, né? E nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e o faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém. Foi por aqui que o faraó Neco, ele pegou e invadiu essa fortaleza. Ninguém esperava que ele viesse por esse lado, porque este lado aqui é um lado muito vulnerável, é uma passagem muito estreita. Hoje tem a estrada, fica um pouco mais larga, mas poderia ter soldados em cima e que atacariam o faraó. E ele falou, nós vamos por ali porque ninguém vai imaginar que a gente vai por ali. Os tratores abriram mais a estrada, mas no passado era bem mais estreito. Então, ao ser bem mais estreito, foi passando ali com dificuldade, né? Hoje passa uma estrada de pista dupla, com acho que 2 pistas de cada lado, então alargou bem. Mas ali foi o local para onde ele veio. Então, inclusive, no museu existe inclusive a menção desse episódio de guerra entre Israel e o faraó Neco, o povo do Egito. Mas a tendência realmente era daqui. Por que vir daqui? Porque eram os assírios, eram os babilônicos, esse era o ponto de chegada também, vindo do norte para atacar. Então você tinha já aqui uma fortaleza. Havia uma fortaleza ao norte, Tel Dan, bem na chegada, Tel Azor, um pouco mais abaixo, aí você tem aqui o Megido. Vamos lá. Ponto importante da profecia. A profecia ela vai se organizando como uma grande engrenagem. Você tem em Apocalipse 16, e eles congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Daí eu fui buscar se existe um local chamado Armagedon. Aí você encontra um acerto de contas também, tá? Um juízo final predito em Joel capítulo 3, que nós estudamos anteriormente. E aí você encontra no capítulo 3 a história de 3 reis que vêm atacar o povo de Deus. Naquele momento, Israel e Jerusalém e Judá. E você encontra que o rei Josafá, ao invés de preparar o exército, ele foi para orar. Ele foi orar no templo, pedindo que Deus desse o livramento. E Deus levanta o seu profeta e fala para ele, olha, a guerra não é de vocês, sabia? E Deus então, o anjo de Deus vai lá e destrói os exércitos inimigos, mas de uma forma interessante, que é uma chave bíblica que nós vamos estudar mais tarde. Os 3 exércitos, os Moabitas, os Meunitas e os Adonitas, que se você for ver a linhagem, é da linhagem do povo de Deus lá para trás, tá? Amon e Moabe, filhos de Ló, tá? E os Meunitas, filhos de Esaú, coisa interessante. Vinham atacar o povo de Deus, e Deus fez com que os exércitos lutassem entre si e um destruísse o outro, até não sobrar ninguém. A guerra não foi do exército de Josafá que entrou no vale. A guerra foi entre aqueles. E o exército se destruiu. Eles se destruíram aí, brigando e lutando um contra o outro. E essa é uma chave bíblica interessante, porque nós vamos ver no final dos tempos algo semelhante acontecendo quando esses 3 espíritos imundos que saíram para trazer os reis da terra para destruir o povo de Deus, eles entram em batalha. Mas aí já é uma outra história. Importante, tem um local no mundo chamado Armagedon,
Tem. Ele está a 88 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. É um vale de 4 por 32. Lá tem um monte chamado Megido, em árabe, Tel El Monte Zelim, ou Megido, comumente chamado. O vale é conhecido como Vale de Megido, mas em hebraico, Vale de Megidon, e o monte é Har Megidon. Descobrimos que existe um lugar no mundo chamado Armagedon. O importante para o próximo estudo, então, a batalha vai ser literal, vai ter um ajuntamento de tropas nesse local, o acerto, o juízo final de Deus vai ser literal nesse vale. Esse é o nosso próximo estudo. Por enquanto, saiba o seguinte: a certeza, a luta é de Deus. Assim como ele livrou o povo dele contra aqueles 3 reis, ele livrará também o seu povo contra os 3 espíritos imundos. Deus te abençoe, até o próximo estudo.